Em 2 Coríntios, do 3 ao 18, fala assim: não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora já estivesse se desvaindo. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhe cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem as escrituras de Moisés, o seu coração está coberto com esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Esses versículos, eles têm falado muito ao meu coração, porque a gente vive em um momento onde a gente vê tanto o crescimento do Evangelho, a gente vê o Evangelho se tornando pela primeira vez talvez a maior religião, e ainda assim tanta coisa ruim tem acontecido, e ainda assim tanto mau testemunho tem sido dado. E quando a gente vê Paulo falando aqui aos Coríntios nessa igreja, ele está falando que todo aquele véu, tudo que cobria o nosso rosto, cobria o nosso coração, foi removido pelo Senhor. Igual fala aqui, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu ele é removido. Se nós realmente estamos nos voltando para o Senhor, por que ainda assim nós damos tanto mau testemunho de quem o Senhor é? Porque ainda assim a nossa vida não glorifica ao Senhor? Porque nós não estamos cada dia mais parecidos com o Senhor? Se esse véu foi removido, se nós verdadeiramente tivemos um encontro com quem Deus é. Quando fala que o Senhor ele vai transformar, eu não acredito que está falando de uma transformação que vai ser do dia para a noite. Com certeza não. Até porque, fala de uma transformação gradativa. Então, a transformação que ela vai vir aos poucos, mas a gente precisa se posicionar para que a gente glorifique o nome do Senhor todas as vezes que a gente abrir a nossa boca, em todo lugar que a gente esteja, em todo lugar que a gente pise, para que a gente realmente seja um reflexo de quem o Senhor é. Será que os lugares onde a gente tem passado, a gente tem revelado a glória de Deus, ou a gente tem somente adaptado o Evangelho para os nossos gostos, para a maneira que a gente realmente quer viver, para os nossos desejos? E o Senhor, ele não está falando disso, ele não está falando de uma adaptação. Moisés não está falando aqui para Coríntios que o Senhor, ele vai adaptar o Evangelho. Não, ele está falando que o Senhor, ele vai trazer transformação. Ele vai nos transformar. E que quando essa transformação acontecer dentro de nós, quando essa transformação verdadeiramente estiver acontecendo em nós, a gente vai se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. A gente vai glorificar cada vez mais o Senhor. Aqui, quando fala assim, olha, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Será que a gente tem confundido essa liberdade com os nossos desejos, com as nossas vontades? Mas essa liberdade aqui, que Paulo está falando para a igreja em Coríntios, é uma liberdade que transforma. É uma liberdade aonde sim, você vai continuar tendo os teus desejos, as tuas vontades, mas o amor pelo Senhor, o conhecimento de quem o Senhor é, vai te transformar em uma pessoa completamente diferente. As suas atitudes vão ser completamente diferentes, e não porque você quer aquilo, mas porque você conhece tanto a Deus, você já foi tão encontrado pelo Senhor que você anseia em ser novo, em ser diferente, em ser mudado, que a sua postura, que a maneira que você fala, que o que você ouve, o que você consome, que aquilo glorifique ao Senhor. Porque há liberdade nisso. Muitas das vezes a gente se apega a coisas que a gente vai ter que deixar para trás, mas o Senhor, ele não está pedindo para a gente deixar para trás mais ou menos, para a gente deixar para trás, mas trazer um resquício daquilo. Não. O Senhor, ele chama a gente para deixar para trás, para ele fazer tudo novo.
uma nova transformação. E assim, cada vez mais a gente vai se parecer com o Senhor, a gente vai parecer com pessoas que glorificam ao Senhor. E, consequentemente, tudo à nossa volta vai ser transformado. Todo mundo que tiver à nossa volta, que tiver um coração voltado para o Senhor, para quem o Senhor é, vai se sentir constrangido e também vai aprender a mudar, a ser transformado, a glorificar o nome do Senhor na maneira de pensar, na maneira de agir. Porque quando a gente se posiciona no nosso dia a dia para ser pessoas que glorificam a Deus, consequentemente ali no nosso subconsciente, aquilo ali vai mudando. E aquilo vai trazendo uma transformação para a nossa vida. Então, coisas que hoje talvez você tenha que parar e pensar, poxa, será que isso aqui é bacana eu falar, é bacana eu fazer, é bacana eu dizer tal coisa? Talvez não seja, e aí você tem que parar um tempo e pensar e repensar, será que eu falo, será que eu não falo? Mas quanto mais a gente se achega ao Senhor, a nossa mente ela vai sendo transformada. Quanto mais a gente se achega ao Senhor, tudo que o Senhor ele quer é que a gente seja parecido com Ele. Então Ele vai dando as ferramentas para que a gente seja parecido cada vez mais com Ele, para que cada vez mais a gente reflita a glória dEle, como aqui no versículo 18 fala, que a gente vai ver e que a gente vai refletir a glória do Senhor. Mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente abandonar a vontade de adaptar o Evangelho ao nosso gosto e começar a ser verdadeiramente transformado, para que nada daquilo mais que me satisfazia, nada daquilo mais que eram os meus desejos, as minhas vontades, para que nada daquilo mais faça sentido, mas que o Evangelho, ele entre no meu coração, transformando os meus desejos, transformando as minhas vontades. E talvez no início, como eu disse, vai ser algo que você vai parar, você vai pensar, mas depois, com o tempo, isso vai vir como que automático, porque você vai estar com a sua mente renovada. Você vai estar cada dia mais parecido. E você já não vai mais precisar fazer como Moisés fazia, que é colocar o véu ali para o pessoal não ver a glória e depois para o pessoal não ver que a glória estava saindo. Mas você vai ser completamente despido do véu para que você verdadeiramente esteja vivendo aquilo ali. E isso não vai ser mais algo onde você vai ter que parar muito para pensar, porque o Senhor vai estar renovando a sua mente. Mas a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue ter essa renovação de mente quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus, ele toque ao nosso coração, ele traga a íntima revelação. Uma coisa que eu tenho feito muito é todos os dias pedir ao Senhor, Senhor, me traga à memória tudo que eu disse no dia de hoje, tudo que eu falei, toda a maneira que eu me portei, para que se eu tiver feito alguma coisa que não glorificou o seu nome, que de alguma maneira envergonhou o seu nome, eu possa voltar e me consertar. E às vezes a gente fala tanto que a gente está esperando com que o Senhor ele nos transforme, para que o Senhor ele nos convença do pecado, mas se você não está pedindo ao Senhor para te mostrar no seu dia a dia, nos lugares onde você tem passado, nas conversas que você tem tido, nas coisas que você tem visto, se você não buscar naquilo ali um direcionamento do Senhor, para perguntar ao Senhor, Senhor, isso aqui glorifica o teu nome? Isso aqui que eu tô fazendo é algo que vai me edificar? Isso aqui que eu tô falando é algo que vai trazer cura para a vida de alguém? Ou isso aqui que eu falei é algo que vai trazer uma tristeza no coração dessa pessoa? Ou vai trazer uma ofensa no coração dessa pessoa? Quando a gente faz isso, o Senhor, ele traz a nossa memória, o que a gente falou, ele traz a nossa memória as pessoas que a gente feriu, o que a gente magoou, e a gente consegue consertar. Mas a gente só consegue fazer isso se você tiver uma intimidade com Deus, se você tiver ali conectado em espírito. Tente fazer isso na sua casa, peça ao Senhor para te trazer à memória tudo que você fez no seu dia, e faça isso todos os dias, para que todos os dias você possa ser melhor, e para que cada dia mais você possa refletir a glória do Senhor. E não só ouvir falar sobre essa glória, e não só fazer parte de um meio evangélico cristão que tem crescido tanto, mas que não tem sido transformado. Quando a gente deseja transformação no mundo, a gente precisa primeiro trazer essa transformação para dentro da gente. Então eu espero que vocês tenham entendido o que o Senhor, ele deseja falar através dessa palavra. Eu espero que vocês tenham entendido que o Senhor, ele deseja que o nosso coração, ele seja transformado e não adaptado. Amém? É doido, hein?